amores! Quanto tempo que eu não apareço mais aqui para conversar, para falar com vocês. Eu sei que já faz muito tempinho, já alguns meses, que eu não apareço mais aqui para conversar com vocês, para falar o que aconteceu, do porquê de eu ter sumido. Então, hoje eu vim aqui para poder gravar para vocês, porque eu já tava com saudade de gravar para vocês, mostrar o que aconteceu, minha rotina, tudo, gente, tudo. Então, como vocês podem ver, eu já estou em um cenário totalmente diferente, né? É a vida. Então, gente, eu vou estar falando para vocês tudo que aconteceu, do que eu devo ter sumido e etc, etc. E enquanto eu falo, eu vou estar me maquiando aqui para vocês. Vou logo falando que o quarto que eu tô é muito calorento, tá, gente? Faz muito calor aqui, então eu vou estar suando um pouquinho de vez em quando, tá? De vez em quando eu vou estar suando um pouco, mas eu vou estar mostrando tudo, falando, né, gente? Tudo que aconteceu, porque eu demorei pra gravar, e é isso, vocês vão estar por dentro de tudo. Então, gente, eu vou estar, ignorem o barulho que ela tá assistindo um jogo. Então, gente, depois eu vou estar começando a passar hidratante, tá? Depois de um tempo, né, que eu gravei aquele último vídeo, que foi uma da minha casa, que eu tinha me mudado, né? Tinha saído da casa da minha sogra. Eu fui pra aquela casa. Naquela casa eu não gostei tanto assim, não deu muito certo morar. E eu não quis mais ir morar naquela casa. Aí, sei lá, era muito longe das coisas e tal, não era muito legal, entendeu? E, tipo assim, o meu filho, o Gabriel, ele é muito apegado com a avó dele. E a casa que a gente estava morando era um pouco longe da casa da avó dele. Então, a gente tinha que andar bastante para poder chegar na casa da avó dele e tal, e a avó dele também é muito apegada com ele. Por esse motivo também a gente veio pra cá, pra outra casa, pra casa já perto da minha sogra e tal, perto da rua, perto das coisas, perto de tudo. Tá, gente, antes de eu estar passando o hidratante, eu lavei meu rosto com sabonete líquido para rosto, tá? Eu limpei meu rosto inteiro. Então, vou botar aqui as coisas pra fora. Tá? Aí, gente, como eu tinha dito da última vez pra vocês, eu estava sem celular, meu celular havia quebrado, eu tinha conseguido outro celular, só que ele não era tão bom pra estar gravando vídeo, essas coisas. Então era meio ruim, né? De estar gravando vídeo, de estar gravando conteúdo. E eu também fiquei um pouco desanimada. Fiquei um pouco... sei lá, gente, eu fiquei um pouco desanimada, sabe? Meio coisada de estar gravando e tal. Ainda mais por causa do celular. E também eu tava muito ocupada com as coisas da casa e tal. Muitas coisas, gente, muitas coisas, entendeu? Durante todo esse... eu ia passar manteiga de cacau, mas eu não tenho, então, nos meus lábios. Eu passei agora um primer, tá? Pra fixar mais a maquiagem. Depois de tudo, né? Eu ganhei muito peso. E eu não tô grávida, tá, gente? Eu só ganhei muito peso. E isso contribuiu com que eu... Pera aí que eu vou botar uma touca, só um minuto. Pronto, pessoal, vai ajudar mais. Onde é que eu parei? Sobre o ganho de peso. Isso contribuiu com que eu tivesse muita insegurança de aparecer e tal. Olha o tamanho disso. Horrível. E, entre outros, gente.
Muita coisa aconteceu, mas teve coisas boas, teve coisas ruins. E é isso, eu tô melhor, tô trabalhando sobre esse negócio da ganho de peso, do ganho de peso, tô trabalhando sobre esse negócio do ganho de peso, tô fazendo exercício, tô trabalhando mais, né, sobre essa questão, né, gente? Gente, tá um pouco escuro, eu vou colocar uma ring lightzinha que eu comprei, peraí. Esperem aí, pelo amor de Deus. Pronto, pessoal, melhorou um pouquinho, né, nesse negócio, né, da iluminação, porque tá um pouco tarde já. Então, continuando, como aconteceu coisas boas, assim também aconteceu coisas ruins, mas é a vida, né, gente? A gente não pode estar desanimando, nem deixando levar e tal, né, por coisas que podem acontecer assim comigo como qualquer outra pessoa. Conheci pessoas novas, pessoas legais, interessantes. Tô saindo mais, tô me cuidando mais, isso é muito legal. Tô cuidando mais da minha casa e tal, essas coisas assim, gente. E também depois eu vou fazer um tour inteiro pela casa, mostrando a casa inteira. Aqui vai ter muitos vídeos de limpeza e essas coisas assim que eu sempre faço, conteúdos assim. E várias outras coisas também, gente. E assim, às vezes aconteciam coisas que me deixavam desanimada, que me deixavam triste, que faziam com que eu não queresse, né? Eu perdi o ânimo. O que, por exemplo, o celular dá problema, ou o vídeo não ter gravado, ou eu não ter gravado certas partes que eram interessantes, e isso fazia com que eu ficasse desanimada, né, gente? Isso me deixou muito mais pior do que eu imaginei, mas eu me tratei e agora eu tô ótima. Tanto que eu estou vindo aqui conversar com vocês. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer, mas a vida é assim. Tem muita gente nova aqui também, né? Muita gente que veio, me seguiu no Instagram, conversou comigo. Muitas pessoas interessantes que me deixaram muito mais com vontade, entendeu? De fazer vídeos, de gravar minhas cachorradas e os caralhos. Cara, eu fui passar de leite com minha sobrancelha porque eu não estava podendo ir fazer minha sobrancelha. O que aconteceu? Eu acabei com a minha sobrancelha. Ai, será que tá um desenho bonito? Na câmera tá, agora pra mim não tá. Calor. Então, gente, aconteceu muitas coisas, né? Então, interessantes, desinteressantes. Eu mudei de casa novamente. Tô igual o cigano dizendo, que o povo diz. Conheci pessoas novas, vibes novas, gostos novos, que me deixaram totalmente pensando, gente, eu não sabia que eu gostava desse tipo de coisa. E no final eu gostava, e eu não sabia. E isso foi marcante, foi interessante, foi cativante. Gente, a vida não é um morango, senhores. A vida não é um morango. E a gente tem que aceitar, entendeu? Então, como eu estou fazendo esse vídeo, eu resolvi contar sobre mim, sobre a nova eu, né? Como eu quero dizer, a nova Carol. Eu completei agora há pouco tempo 19 anos. Então agora eu tenho 19 anos. Sou casada há 5 anos. Tenho um filho de 4 anos de idade.
Eu nunca, tipo assim, pouco tempo que eu moro aqui na minha cidade, acho que uns 5 anos também que eu moro aqui na cidade que eu moro hoje, mas antes eu morava no Rio de Janeiro, eu era do Rio de Janeiro. Eu nasci aqui no Ceará e depois eu fui pro Rio quando eu tinha, sei lá, 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Né? Eu fui pro Rio, morei no Rio alguns anos. Com 10 anos foi quando meu pai e minha mãe. Com 10 não. Meu pai e minha mãe se separou, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, se eu não me engano. Se eu não me engano, meu pai e minha mãe, quando se separaram, eu tinha uns 8 anos de idade. Quando meu pai e minha mãe se separou, eu tinha uns 8 anos de idade. Então eu vim pra cá, pro Ceará, com a minha mãe e os meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos, um por parte de pai e 3 por parte de mãe. Todos os meus irmãos são do mesmo pai. Às vezes as pessoas perguntam, mas é do mesmo pai? É do mesmo pai, tá, gente? Tudo. E aí, quando minha mãe e meu pai se separaram, eu não sei se foi minha mãe que se separou do meu pai, ou meu pai que se separou da minha mãe, eu sei que alguém se separou, um aguentou o outro, e é isso. Aí eu vim pra cá, pra minha cidade, que eu tô agora, né? Muita gente é daqui também, muita gente que me segue no Instagram, e muita gente que é inscrito aqui no canal é da cidade onde eu moro. E aí, gente, eles se separaram e eu vim pra cá. A gente passou, minha mãe, eu e meus irmãos, ficamos morando um tempo com a minha avó. Depois a minha avó foi embora para outra casa e deixou a casa que ela estava morando para minha mãe. E morava eu, minha mãe, meus 3 irmãos e minha tia. Morávamos todos na mesma casa. Um distrito aqui da cidade onde eu moro atualmente, né? E então a gente morou aqui nessa cidade, na Hidrolândia. E então a gente morou aqui E então a gente morou no distrito da minha cidade, da minha atual cidade, por uns 3 meses, assim, uns 2 meses, 3 meses, não sei. Loucura. E então, gente, depois de um tempo, a gente foi pro interior que tem aqui perto da minha cidade, no Ceará, aqui, com o nome Bom Banho. Eu acho que é uma fazenda lá, não sei. Aí a gente ficou um tempo na casa da minha avó por parte de pai. A gente ficou lá na casa da minha avó por parte de pai. A gente ficou lá por um tempinho, um bom tempo. Minha avó por parte de pai estava no Rio de Janeiro, na casa da minha outra avó, por parte de pai também. Ela estava lá, foi passar um diazinho com a minha avó. Então a gente ficou na casa dela por um tempo, depois ela veio. E a gente continuou por um tempinho também. Gente, eu acho que eu vou crescer um pouquinho mais a sobrancelha. Tô achando ela muito pequenininha. E então a gente foi pra lá, ficamos um tempo. Eu não me recordo do tempo, até porque eu era muito pequena, né, na época. E claro, né, gente, que eu e meus irmãos sofremos muito. Vocês sabem como é que é, eu era a irmã mais velha, né? E só a irmã mais velha sabe o quanto é. Como é, né? Não é que é ruim, a culpa não é dos pais, né? Porque eu acho assim,
Assim como nossos pais erram, a gente também erra, né? Assim como nossos pais estão vivendo pela primeira vez. A gente, quando é adolescente, criança, adolescente, a gente acha que nossos pais sabem tanto da vida que a gente acha que já faz, anos que eles estão aqui na mesma vida, né? Mas não, entendam isso. Assim como vocês erram, a gente também. Assim como a gente erra, nossos pais também erram. E eu não culpo eles, né, pelo que eu passei, porque eles também, né? É a vida, né, gente? É a vida. A gente não pode deixar, né? Continuando. Eu sei que no total a gente passou aqui no Ceará, quando eu era mais nova, uns 3 meses. Depois que a minha mãe se separou do meu pai, a gente passou uns 3 meses aqui, no Ceará. Depois disso, de 3 meses, minha mãe resolveu ir voltar para o Rio de novo. E quando a gente voltou, tava lá meu pai esperando a gente e tal, e aquela emoção, muito tempo sem ver o pai e tal. Minha mãe deixou a gente com meu pai e foi viver a vida dela, né? Foi encontrar um emprego, foi viver a vida dela, né? E deixou a gente lá com o meu pai. Quem cuidava das minhas irmãs era eu, cuidava sozinha. Sozinha entre aspas, né? Porque depois de um tempo a minha avó me ajudou. Minha mãe deixou a gente com o nosso pai e ficou pagando a pensão, assim, até ela se reestabilizar, né? Com tudo e tal, encontrar um emprego e tal. Minha mãe, ela sempre gostou muito de beber. Então isso foi, por um bom tempo, um grande problema, uma grande trauma pra gente, né? Que às vezes ela saía, ia beber, e a gente ficava em casa, assim, com gente. As minhas tias, tipo assim, morava eu, meus irmãos, minhas 2 tias, uma prima e minha mãe. 6 pessoas dentro de uma casa. Aí você já sabe qual é o caos que é, né? E minha mãe trabalhava, minhas tias trabalhavam, todo mundo trabalhava e tal, então não tinham muito tempo para estar cuidando da gente. Não da devida forma, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui barraqueira, gente. Desde criança eu sempre fui papa na língua. E aí eu briguei com a minha mãe sobre um assunto lá, tal, que eu acho que não é tão legal estar falando. Eu briguei com a minha mãe, eu e meu irmão, né, brigamos com a minha mãe e fomos morar com meu pai. Meu pai, na época, trabalhava numa pizzaria. E a gente achava bom porque o pai, sempre quando ele vinha do trabalho, ele trazia pizza para nós comer. Não gostava só. Aí eu briguei com a minha mãe, fui onde meu pai trabalhava, meu pai me deu a chave da casa dele. Deu alguns minutinhos, minha mãe apareceu lá com minhas irmãs, deixou minhas irmãs comigo e foi embora. Foi viver a vida dela, né? Gente, eu não culpo minha mãe por causa disso. Minha mãe estava muito abalada ainda estava muito coisada, né? Estranha ainda por causa do término do casamento dela com meu pai e tal. Eles ainda até tentaram reatar, mas não deu muito certo, né? Voltar. Até aí eu entendo. Eu fiquei com as minhas irmãs durante um tempo, enquanto minha mãe vivia a vida dela, maneirinha. Depois de um tempo, eu, como era uma criança, eu não queria cuidar de outra criança, eu queria o quê? Brincar. Aí, como assim, todo aquele caos e tal, a gente não estava conseguindo cuidar direito da minha irmãzinha mais nova. Então minha mãe pegou
como era 4, né? Eu, meus 3 irmãos, minha mãe pegou minhas 2 irmãs mais novas, levou para casa dela e deixou eu e meu irmão com meu pai. Eu amei, não porque eu não gostava das minhas irmãs, mas sim porque eu ia poder brincar sem ter criança me perturbando, brincar com os meus amigos sem ter criança correndo atrás de mim, sem ter criança pedindo comida, água e essas coisas, sem eu ter que me preocupar em olhar a criança. Brinquei por um tempo, depois de um tempo eu virei mocinha, meu pai arrumou outra mulher. E vocês sabem, né, que quando... As mulheres sabem, né, que tem assim com o pai, como é quando o pai arruma outra mulher para ter que como que diz? Se adaptar, né, com a mulher do pai da gente e tal, é meio estranho. Aí, tá. Meu pai ficou um tempo com essa mulher dele, depois eles se separaram e depois voltaram de novo. No início eu até ia um pouco com a cara dela e depois eu não fui muito. Porque, gente, eu sou um tipo de pessoa que se eu não for com a cara da pessoa, acabou. Eu sou muito barraqueira, sou muito coisada real. Com o tempo, né, que o meu pai estava junto com essa mulher, eu virei mocinha, comecei a querer namorar, comecei a querer ficar com os meninos. E como eu morava em favela, lá no Rio de Janeiro, vocês sabem, né, como é que é o negócio lá. Não tem menininho muito legal, não. Tem mais... Vocês sabem quem tem mais. O que tem mais? Aí, eu fui morar com a minha mãe em Copacabana. Em um morro lá em Copacabana, eu fui morar lá com a minha mãe. E ocorreu tudo bem. Só que, quando eu cheguei lá, a minha mãe também estava já casada com um homem. Eu não gostei desse homem, não sei, também não fui com a cara dele. Ele era legal, ele era simpático e tal, respeitoso, mas teve certas coisas que ele fez comigo e também com a minha mãe que fez com que eu perdesse o respeito por ele, né? Como ele não respeitou nem eu, nem a minha mãe, eu perdi o respeito por ele. E aí eu lembro que teve uma briga lá que eu tava brigando com a minha mãe e tal, aí eu acho que comecei a ficar com raiva também e briguei com ele e foi farpada de um lado, eu jogando farpa nele, ele jogando farpa em mim, eu retribuindo farpada, vai farpada, farpada que eu digo assim, gente, discussão. Aí minha mãe sempre me defendeu, mas ela também, na época, ela também me escutava muito, porque eu também não era muito de confiança, né? Na época, depois que eu casei, eu me aquietei, mas antes eu não era tanto de confiança. Não que a minha mãe não confiava em mim, nem nada disso. Só que tinha vezes que eu tentava conversar com ela e sempre gerava uma discussão. Antes eu não tinha uma relação tão boa com a minha mãe, porque toda vez que a gente tentava conversar, já discutíamos. Então, depois de um tempo morando, acho que uns 6 meses, se eu não me engano, morando com a minha mãe, voltei a morar com meu pai. Fiquei morando com meu pai por um tempo. Meu pai, ele sempre foi muito, assim, muito exageradamente conservador, principalmente com as filhas dele, porque ele sempre teve muito ciúme das filhas. Então, meu pai, ele me prendia muito. Era da escola para casa, de casa para escola, ou ia lá ajudar ele, porque antigamente meu pai tinha um negócio de açaí. Não sei se ele ainda tem, mas antigamente ele tinha.
tipo uma lojinha, né? Que vende açaí. Ele fazia açaí, hambúrguer. Tanto que hoje eu sei fazer um açaí, hoje eu sei fazer um hambúrguer. Já por contribuição do meu pai, que meu pai sempre trabalhou com essas coisas assim. Ele trabalhava para outra pessoa, e depois de outra pessoa ele começou a trabalhar para ele, e depois ele voltou a trabalhar para outra pessoa de novo. Não sei o que aconteceu, mas foi. Meu pai vive bem hoje, graças a Deus, mas continuando. O meu pai ele sempre foi muito conservador. Então eu era sempre, como eu era uma menina que só queria namorar, na puberdade, 12, 13 anos, pois é, naquela fase ali, eu queria muito namorar, né? Então, às vezes, eu dava uns perdidos no meu pai, uns perdidos na minha madrasta, uns perdidos na minha tia, que morava perto do meu pai na época. Então, às vezes, eu dava uns perdidos neles e ia dar umas namoradas com algumas amigas, né? Da época. Gente, não liguei pra isso aqui. Isso aqui é uma carne que eu tenho no olho e ela tá cada vez mais grande. Eu já marquei consulta no médico e eu vou tirar essa carne. Continuando. Então, às vezes eu dava uns perdidos, né, no meu pai, na minha madrasta, pra namorando, dando umas namoradinhas, umas paqueradas por aí. E às vezes eu sempre apanhava, às vezes meu pai descobria e eu apanhava. Pisa pra dar em 10, eu levava sozinha. Aí depois de um tempo, com muita intriga, tanto minha, tanto da minha madrasta, com meu pai também, eu voltei novamente a morar com a minha mãe. Nessa época que eu voltei, eu não saí mais da casa da minha mãe, só saí quando eu casei. Nessa época que eu voltei, minha mãe já estava casada com outro cara, com outra pessoa. Quando eu voltei a morar com a minha mãe morava no Rio das Pedras. Não, acho que eu voltei a morar com meu pai depois que eu voltei a morar. Eu era só ir e vir. Aí quando eu voltei a morar com a minha mãe morava no Rio das Pedras, na época. E pra falar a verdade, nessa época que a minha mãe morou no Rio das Pedras, a minha mãe, ela sempre foi um tipo de pessoa assim, ela foi muito liberal. Não liberal, mas ela era uma pessoa mais liberal que o meu pai. Mais diferente que o meu pai. Meu pai, ele era muito conservador, ele prendia muito eu. Mas a minha mãe, ela já era mais assim, né, diferente do meu pai e tal. Então, já a minha mãe, ela já era um pouco mais diferente com o meu pai. Minha mãe já não me prendia tanto quanto o meu pai, né? Minha mãe já era um pouco mais liberal comigo e tal. Não de me deixar fazer tudo, mas sim de saber, né, que eu também tinha necessidades. Essa era a minha mãe. Mas a minha mãe também, ela sempre foi muito conservadora também. Comigo era. Meus irmãos nem não. Aí eu digo e repito que quando eu morei no Rio das Pedras... Gente, eu tô usando esse gloss, ele é muito bom, ó. Esse glossinho aqui. Cadê, gente? Uma caneta aqui. Ele é muito bonzinho. E aí, gente... E aí, como eu disse, a minha mãe já era um pouco mais liberal. Só que ela não era aquele tipo de liberal, nossa, de deixar ir pra festa, de deixar curtir, não, até porque eu era muito nova ainda pra ir pra festa. Mas eu podia sair com as amigas, eu podia sair pra tomar um açaí, comer um sorvete. Isso ela já deixava mais de boa, já o meu pai não deixava tanto, né? E aí, morando lá com a minha mãe, eu comecei a dar trabalho também para minha mãe e voltei a morar com meu pai de novo. Eu lembro que nesse dia eu chorei muito mesmo, porque eu não queria voltar a morar com meu pai.
Eu faltei pra me ajoelhar pra minha mãe, pedindo pra minha mãe não deixar eu morar com meu pai, porque era simplesmente, era horrível morar com meu pai. Não que meu pai era uma pessoa ruim, mas eu não gostava muito. Tá, né? Morando lá com meu pai, chorei e tal. Vim pra escola, da escola pra casa, da casa pra escola, ia ajudar ele na loja dele, ajudava em casa, fazer isso, fazer aquilo. Aí aconteceu um acontecido, no qual eu apanhei e voltei a morar com a minha mãe novamente. Voltando a morar com a minha mãe já morava mais na mesma favela, mais ou menos assim na mesma favela com meu pai. Meu pai morava em uma favela, minha mãe morava em outra um pouco perto, mas não eram rivais, né? As favelas juntas. Depois de um tempo, voltei a morar com a minha mãe. Aí, quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu já tinha um pouco mais de maturidade e tal, já estava entendendo mais sobre a vida. Então, minha mãe preferiu, né, que a gente continuasse morando junto. Nessa época, meu irmão ainda morava com meu pai, meu irmão também era muito ruim comigo. Meu irmão também me caguetava muito. Depois de um tempo, meu irmão brigou com meu pai também e veio morar com a minha mãe. Aí ficou nós 4 irmãos morando com o meu pai. E aí tudo bem, quando eu sempre amei o Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de morar lá, da vibe, de tudo, das praias, do lugar, de tudo, gente. Eu sempre gostei lá do Rio. Quando simplesmente minha mãe decidiu vir morar pra cá, pro Ceará de novo. Eu não gostei muito, não gostei nem um pouco da ideia da minha mãe vir morar pra cá novamente, porque eu sabia que aqui não ia ser igual lá, né? Que aqui a cidade onde eu moro não é ruim, é péssimo. Tô brincando, gente. Ai, que cachorra! Aqui na cidade onde eu moro não é ruim, é uma cidade calma, uma cidade boa para se criar uma criança, é ótima. Só que lá no Rio, eu tinha sensações que eu hoje em dia eu nunca mais senti. E assim, eu sempre amei o Rio de Janeiro, sempre fui apaixonada pelo Rio de Janeiro e sempre vou ser apaixonada pelo Rio de Janeiro. E então, depois de um tempo. Ai, tá muito escuro. E então, depois de um tempo, a minha mãe decidiu vir morar aqui no Ceará novamente. Porque a própria havia dito que era o melhor pra gente, pra criar a gente e tal. Eu fiquei de acordo? Não. Ai, cara, mas por que você ficou de acordo? Porque você já se acostumada num lugar daquele, que é o Rio de Janeiro, você não quer voltar. Você não quer ir embora, quer dizer, né? Mas, né, como eu não podia escolher muito, eu vim, né, morar pro Rio com a minha mãe e os meus irmãos. Ai, que linda, né, gente? Pode chamar pra cá. Então, eu vim morar pra cá de novo. Novamente, minha mãe passou uns 3 meses e foi embora. Quando a minha mãe foi embora, eu já estava grávida do Kylon. E já estava quase casada já, né, gente? Não tava assim, né, porque, enfim. Ai, meu Deus. Se eu minha casa aqui nesse quarto, eu tenho que botar no ventilador, porque eu não tô suave. Oi. Falo, dá oi pros seguidores. Vai. Então, gente, eu vim morar aqui no decorrer desses 3 meses. Eu curti pra caralho, bebi que nem uma puta, mas
eu me casei, encontrei meu grande amor. E eu estou casada com ele até hoje. Ai, gente. Casadinha com ele até hoje. Depois de um tempo, conheci o Alan através de uma prima minha. E a maquiagem já acabou, mas eu vou continuar contando aqui pra vocês. E eu engravidei, né, com 3 meses de namoro do Alan. Aí minha mãe foi voltar a viver a vida dela no Rio de Janeiro, porque aqui na cidade onde eu moro é muito pequena. E cidade pequena não tem muita oportunidade de emprego. Então minha mãe não ia passar fome aqui, né? Então minha mãe foi morar no Rio. Muitas pessoas culparam muito minha mãe, principalmente pessoas da família, pelo fato dela ter me deixado sozinha aqui grávida. Eu não culpo minha mãe, inclusive eu até agradeço ela porque isso me ensinou a ser mais forte, isso me ensinou a criar muito mais maturidade sobre a vida e sobre muitas outras coisas. E é bem interessante, né? Como uma menina de 14 anos, maluca, doida, que saía fazendo qualquer coisa no meio da rua, virou uma mãe exemplar e trabalhadora, né? Mas a vida é assim, tem altos e baixos, né? Ai, gente, eu adoro esse barulho. E minha mãe foi e... É isso, gente. Minha mãe foi embora e acabou. Aí minha mãe foi embora, eu fui morar com meu marido e minha sogra na casa da minha sogra. E depois de um tempo, acho que eu fui morar com... Eu tinha umas 8 semanas de gravidez quando eu fui morar com a minha sogra. E quando eu saí, eu já tava com 7 meses. Muito tempo, né? Com 7 meses, e depois de um tempo o Gabriel nasceu e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Meu filho nasceu e eu eternizei o nome dele. Aqui eu acho que vocês já viram, né? Eternizei o nome dele. E é isso, gente. Agora hoje eu estou aqui gravando um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se caso vocês quiserem mais vídeos assim, deixem nos comentários. Eu amei esse papinho com vocês. E agora eu vou encher a minha cara de cachaça. Eu sou cachaceira, tá, garota? Me respeita. Agora um close pra essa maquiagem que eu vou tirar já já. Porque... Que eu vou tirar já essa maquiagem, sabe, gato? Porque bebê de maquiagem borra a porra da maquiagem toda. Eu só gravei esse vídeo mesmo, eu só fiz a maquiagem pra gravar esse vídeo pra não ficar olhando pra minha cara da pessoa. Ai, que linda! Que cachorra! Vamos lá, gente, ó. Gente, lembrando que eu não sei me maquiar direito e essa maquiagem que eu faço toda vez que eu vou sair, tá, gente? Eu tenho pouca maquiagem. Ai, tem alguém falando mal de mim. Continuando, eu tenho pouca maquiagem, então é isso que eu consegui fazer pra vocês, tá, cachorras? Tchau, seguimores, até a próxima.